Olá, bom dia, shalom para todos, a paz do Senhor, meus amados. Vamos ouvir agora a respeito dos dízimos e oferta. A gente está recebendo muitas questões através disso, de algumas divulgações, né? E nós vamos aprender o que é certo e o que é errado, se eu estou em pecado ou não. Então a Bíblia nos ensina. Dá teu like aí, se inscreve no canal e a gente vai buscando mais informação através da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Vamos lá? Começar pelos dízimos e devorador. Vamos lá. Toda igreja, quando se abre um culto, ela já temos a liturgia do culto e ele já nos convoca para, depois dos sermões, quando está próximo da palavra, dos louvores, passa os louvores, quando está próximo da palavra, a gente já vê, né, ali o pedido do dízimo e da oferta. Vamos ver se é certo. Irmão, eu estou em pecado se eu dizimar ou não? Abra sua Bíblia aí no livro de Malaquias, bastante conhecido, no capítulo 3 e o versículo de número 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derrame bênção sobre medida. Dízimo. O que é dízimo? Dízimo não tem nada relacionado a dinheiro. Não tem. A moeda. Não existe nenhuma referência a dinheiro. Dízimo se usava no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a gente vê ali os levitas, né, Arão era o que se recebia, o sacerdote Arão recebia aquilo ali e assim distribuía, né? Na Bíblia, a gente vê aqui, no livro de Números, capítulo 18, a gente vê referência aonde vamos ver aqui o que é dízimo, certo? Capítulo 18, e o versículo de número 21. O 21 diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança. Isso é Deus falando, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço de tenda da congregação. Aí o versículo 23 diz aqui, os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas, estatuto perpétuo, e é para todas as vossas gerações. Não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Veja que os dízimos não é nada mais, nada menos de que plantações, ofertas que saíam da agricultura. Esses dízimos eram pelo pecado do homem, esses dízimos eram pela a colheita que eles faziam e dizimavam a Deus nesse momento, né, de colheita e tiravam as primícias da colheita. Os primeiros dizimistas do mundo, quem foram? Foram Caim e Abel. Lembra lá? Olha o dízimo ali, a gente está lá em Gênesis capítulo de número 4, a gente vê Caim e Abel ali, né, dando a primeira alusão ao dízimo. O dízimo, você tem que entender que ele é tirado de tudo aquilo que você produz, produção agrícola. Então a palavra dízimo não se reflete à situação financeira dessa época. Então já entendemos o que é dízimo. Dízimo é todo tipo de colheita que era dado aos levitas. Ô irmão, e quanto é esse dízimo? Aí é onde vem no livro de Levítico, capítulo de número 5, você vai lá, capítulo 5 de Levítico, que vai falar a respeito da 10ª parte, capítulo 5 e o versículo de número 11. É a 10ª parte, né, que chamam 10% de um salário, né, no tempo de hoje,
Então, esses 10% nos ensinaram errados, nossos pastores nos ensinaram na época muito errado, que não tem nada a ver com esse dinheiro que é tirado 10%. Olha só o que é que diz a Bíblia. Em Levítico, capítulo 5, e o versículo de número 11, nos diz claramente isso aqui, ó, que é uma oferta sobre pecado. Olha o que é o dízimo aqui e o dos 10%. Na minha tradução está assim, ó. Porém, se as posses não lhe permitirem trazer 2 passarinhos ou 2 pombas, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte da efa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem porá em cima incenso, pois essa oferta é pelo pecado. Você veja que o dízimo que era trazido da colheita tinha um significado, era para o pecado do homem. E aqui a única referência que fala, né, a respeito da 10ª parte. E eu estou explicando o que é dízimo. Dízimo, oferta, a gente vai aprender. E agora o que é devorador? É onde pegaram muitos cristãos isso aí. Veja que no próprio livro de Malaquias, então você já aprendeu onde é que está a 10ª parte. Você vai abrir sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 5 e o versículo 11. E os dízimos, onde a gente leu em Números, capítulo 18 e o versículo 24. O dízimo, colheita, 10ª parte, era das colheitas que o homem não podia levar por causa do seu pecado, e Deus pedia ali o passarinho, o pomba, e a erva da farinha, da flor de farinha, que não era para deitar o azeite, foi explicado nesses 2 versículos. E agora a gente volta para Malaquias, para ver aqui no versículo 11, que diz assim, ó, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto do dinheiro. Está aí na tua Bíblia assim? Não, o fruto da terra. Veja que é o dízimo. Ele em cima diz assim, que a gente tem que dar das colheitas. E no versículo 11 ele está dizendo, para que eu repreenda o devorador, para que não coma o fruto da terra. A vossa vinde no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o dízimo é tudo aquilo que se refere à colheita. Deus lançava uma maldição àqueles que não traziam dízimo para o alimento da casa, na casa do tesouro. A casa do tesouro é em Israel, sempre foi em Israel. Não tem em outro lugar, está lá a casa do tesouro. Se você é dizimista esses anos todos e deu à igreja, pergunte se a igreja levou esse dízimo para a casa do tesouro, que é para dar lá ao sacerdote. Amém? Então, veja aí mais um erro bíblico que não nos ensinaram. A gente está aqui para aprender a palavra de Deus, tá certo? Então, o devorador está onde? O que é o devorador? É o diabo? O devorador é o maligno? Vamos ver o que é o devorador. Não tem nada a ver devorador com o diabo, gente. Devorador não é nada mais, nada menos do que uma praga de gafanhoto, que se os homens não dizimassem naquela época, Deus, veja que eles abria a janela do céu e derramaria a bênção tal. O que é isso, abrir a janela do céu? Chuva. Para quê? Para que a colheita seja abençoada e o gado produzisse, as ovelhas produzissem, para que tirassem os dízimos desse sentido aí. Então, vamos ver onde é que está o devorador. Abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo de número 1 e o versículo 4. Quando você explica a Bíblia da maneira certa, Deus te honra, Deus te abençoa. Então, pastores, líderes religiosos que inventaram os dízimos cobrando as pessoas de maneira errada, eu vou lhe ensinar o que é contribuir com a obra e ser um verdadeiro ofertante, não dizimista, porque dízimo é só em Israel, é só lá para aquele tempo da casa do Senhor. Não cobrem dízimo dos irmãos.
O dízimo serviu como, vocês botaram como se fosse um pecado na vida dos irmãos e até comprometeram a vida de muitos. Dirigentes que não tirassem dízimos demais, eles não eram aceitos. O dirigente, um presbítero que não dizimava, ele era tirado dos seus cargos porque ele não dizimava. E ele poderia só ofertar e estava até hoje fazendo a obra de Deus com amor. E muitos foram afastados por causa disso. Então isso é a cobrança. Estamos nos últimos dias, estamos pregando o evangelho da verdade. Então vamos lá. Devorador é o diabo, Walter? Não. Me perguntaram isso. Olha aqui o que é o devorador. Na minha Bíblia, a tradução, você também pode ouvir outras Bíblias aí e falar em gozumes, outros animais. Mas aqui está assim, ó, capítulo 1, versículo 4. O que deixou o gafanhoto, cortador, olha, cortador é o que faz o corte das plantações, comeu o gafanhoto migrador. Olha, primeiro, segundo. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. Olha só que coisa interessante. Então, o devorador não é nada mais, nada menos do que uma espécie de gafanhoto. São 3 espécies de gafanhoto que deixavam as plantações, as colheitas, os animais, tudo aquilo com dificuldade em produzir ou de fazer boa colheita daquilo ali, porque era devorado por esses animais. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. São 4 tipos de gafanhoto. A terceira parte dos gafanhotos vinha a quarto, que era um maior ainda, que comia a colheita toda. Muitos viram na Venezuela, uma época, um enxame de gafanhoto, né? Pronto, aqueles gafanhotos ali, eles comem todo tipo de plantação, são devoradores, amém? Então, aprendemos o que é, dízimo. Dízimo é tudo que sai de colheita, não é de dinheiro. A décima parte só se encontra ali em Levítico e alguns outros pontozinhos que também depois vocês podem, aí quem estuda a Bíblia vai ver. E aprendemos também, né, o que é o devorador. Então, o devorador não é demônio, é gafanhoto. Quando você for pregar, irmão, cuidado, gafanhoto vai comer sua finança, deixe de sair. Quem é dizimista é pecador, e não é dizimista é pecador. Isso é mentira, irmão, do diabo, não tem nada a ver. Jesus te comprou, o sangue do Cordeiro te comprou. Você sendo dizimista ou não, você vai para o céu. Agora, lógico, eu vou ensinar agora o que é a oferta e contribuir, ser abençoado com a oferta, amém? Então, vamos lá. No capítulo 10 de Mateus, e o versículo de número 10, o que é que diz assim? Ó? Quando os discípulos, Jesus manda os discípulos saírem para pregar o evangelho, o versículo 10 diz: não saia nem de alfagem para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordal, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Olha que coisa maravilhosa. Então temos sim que contribuir com a obra de Deus, aqueles que estão ali pagando preço, indo para as missões. Então igreja é isso, igreja você tem que ajudar. No capítulo de Lucas ele dá mais um respaldo nessa passagem. Lucas capítulo de número 10 também, e o versículo de número 7, ele nos diz aqui, ó: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Veja que o trabalho é específico. Os irmãos contribuíam com grande amor. Agora, encerrando esse vídeo, eu quero deixar um versículo chave para a sua vida. Depois você vai abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 7 em diante, que eu deixei separado, anota aí, vai lá e vai falar sobre esse tipo de trabalho. Mas quando né, eu devo contribuir? A verdadeira contribuição, irmão, a verdadeira contribuição do cristão que aceitou a trabalhar na obra, aceitou Jesus, está escrito, sabe aonde, irmão? Abram sua Bíblia aí no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos ver, para encerrar esse vídeo. E lembra-se, inscreve no canal, manda um like
E outra, está com dúvida? Irmão, eu quero saber sobre outras coisas, sobre outro assunto. Manda aqui que a gente vai à luz da Bíblia te explicar e te mostrar o que é correto diante dos olhos de Deus. Amém? A Bíblia fala lá no livro de Hebreus também que o dízimo é a lei. Depois você abre lá no livro de Hebreus, você vai ver capítulo 7, né? E vai ver que a Bíblia ela está ensinando da maneira correta. Quem gosta da Bíblia, gosta de Deus. Amém? Então, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 9. O que é que nos diz aqui? Olha só o que é que diz a palavra de Deus. Quero contribuir, irmão Walter, com alegria, com amor, com sinceridade, para que minha vida financeira venha a ser abençoada, porque aquele que dá é abençoado, irmão. Existem homens ricos aí com dinheiro, porque não é pecado o cristão ter dinheiro, ser rico, não, mas o cristão é muito mesquinho às vezes. Então, quando você ajuda a sua igreja, você está se ajudando, você está mantendo a obra de Deus, está se ajudando. Aí não entre no dízimo, não, eu tenho que estar lá se tiver o seu nomezinho lá no negócio do dízimo, manda o pastor tirar o tiro, porque isso não interessa para mim não, eu dou de coração. Aqui, aí você mostra esse versículo para o teu pastor, diz assim, ó. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo, Paulo ensina claramente. E isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Olha só a lei do retorno. Não tem para onde ir. Você faz um voto com Deus e assim, Deus, todo mês eu vou dar R$50, todo mês eu vou dar R$100. O pastor não precisa saber não, se você é ovelha, se você é ministro, você tem que explicar o que é certo à igreja. Porque às vezes a igreja não está com condições de dizimar aquele dízimo fiel, como diz, não. Fiel só a Cristo, não a dinheiro, não. E a Bíblia não diz que é pecado não, viu, irmão? Você fez um voto com Deus, pague, cumpra. Agora também não vá se desesperar por isso não. Olha só o versículo 7. Cada um contribua segundo vê o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus, não é o pastor, Deus ama a quem dá com alegria. Aqui está falando tudinho a respeito de um bom contribuinte, amém? Então, essa é a palavra de Deus, à luz da Bíblia, tirando todas as dúvidas sobre dízimos e oferta. Você nunca pecou quando deixou de dizimar. Não pense nisso. Agora bota uma oferta com alegria no coração todo mês para a igreja e Deus vai te dar em dobro, vai se abrir porta, vai se dar na sua vida financeira um pulo. Aquilo que você tira aquele coração de mesquinho e diz assim, eu não gosto de dar 10%, não dá não, dá 7, 5, o que tu quiser, mas dá todo mês ali com alegria e vai ajudar a obra, vai ajudar o teu pastor e Deus vai ser glorificado através da tua vida, amém? Então botei esse vídeo para esclarecer o que é dízimo, oferta, devorador, né? E tudo aquilo que as pessoas estão brigando sem necessidade e mostrar a verdade à luz da Bíblia. Quando esse vídeo for ao ar, vai mexer com muita igreja. Mas eu não estou aqui para fazer escândalo, estou aqui para pregar o Evangelho à luz da Bíblia. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, receba um abraço do seu irmão querido Walter. Qualquer coisa, se inscreve no canal, aí manda o like, aperta o link aí do canal, né? Aperta o like aí, meu irmão, meu filho está rindo ali, porque eu ainda não sei falar isso, mas contribua aí com a sua parte e que Deus vai abençoar o seu celeiro, a sua casa, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre.